Bom, nessa aula aqui a gente vai estudar um dos principais tópicos da física, que é a óptica. Óptica ou ótica, né? É a mesma coisa. A óptica é mais chique, então o termo na física mais usado é óptica. E a óptica é a área da física que estuda a luz, os fenômenos luminosos. A luz, ela não existe um conceito do que é luz, mas luz aí dentro da física tem dois conceitos que os dois são válidos, né? Que é uma radiação eletromagnética. É uma das radiações que o Sol envia para a gente, que é a chamada luz visível, que é essa radiação que nos permite a visão, né, dos objetos ao nosso redor. E tem um outro conceito também, que é a luz, que foi o prêmio Nobel do Einstein aí, do Albert Einstein, né, que a luz ela é concebida em alguns fenômenos como um feixe de partículas, mas não existe um conceito exatamente do que é a luz, né? Ela é chamada dualidade onda-partícula. Bom, mas o que importa para nós aqui é que a óptica ou a ótica, ela estuda a luz, os fenômenos luminosos e como que tem aplicações nessa área da física aqui. Por exemplo, lá na ótica vende-se óculos, os óculos têm lentes e as lentes desses óculos, né, possibilitam uma visão melhor. Tem gente que não enxergava nada, põe um óculos, arruma uma lente direitinho e passa a ter uma visão muito boa, né? Então foi uma das maiores descobertas aí da física, foram as lentes, né? A óptica, ela se divide em duas partes, que é a óptica geométrica e a óptica física. A óptica geométrica, nós vamos estudar os fenômenos fundamentados na noção de raio de luz, os fenômenos baseados no princípio da propagação retilínea da luz e nos fenômenos de reflexão e refração da luz. Esses três tópicos, fenômenos baseados no princípio da propagação retilínea da luz, reflexão e refração da luz. A óptica física, ela não é estudada no ensino médio, ela trata mais da natureza da luz, de fenômenos mais complexos como polarização, difração, interferência. São estudados aí alguns desses fenômenos, mas não a fundo, né? Então, nós vamos estudar a óptica geométrica, que é muito baseada em geometria. A gente trabalha muito com a geometria aí da matemática. Um conceito aí, luz é um agente físico que atuando nos órgãos visuais produz a sensação de visão, nos permite a visão. Por que a gente enxerga um objeto? Né? Por que eu enxergo essa caneta? Porque ela está sendo iluminada, agora pela luz, no caso até pelo celular aqui e a lâmpada da sala onde eu estou. Então, por que eu enxergo esta caneta aqui? Porque a luz bate na caneta, ela reflete e entra no meu olho. Né? Esse buraquinho central do nosso olho, que é a pupila, ele é um buraquinho revestido pela córnea, por onde a luz vai entrar adentro, vai adentrar no nosso olho até chegar numa membrana que fica lá no fundinho do nosso olho, que é a retina. A retina é como se fosse um filme de máquina fotográfica. A hora que a luz bate nessa retina, forma-se a sensação luminosa e a retina, através do nervo óptico, manda o impulso para o cérebro e o cérebro é que vai fazer interpretar, codificar a visão dos objetos, tá? Então, para nós enxergarmos qualquer objeto, por exemplo, eu tenho aqui uma garrafinha. Para eu enxergar essa garrafinha aqui, a luz tem que bater aqui, ela tem que refletir. Essa luz que ela refletiu vai penetrar nos meus olhos e lá no fundinho vai atingir uma membrana sensível à luz, que é a retina. A retina manda o impulso para o cérebro através do nervo óptico, que vai interpretar, vai codificar o sentido da visão. Então, para nós termos o sentido da visão, nós temos que ter duas coisas, dois fatores importantes. Luz, no escuro a gente não enxerga. E o aparelho receptor. Esse aparelho receptor, ele é formado pelo olho mais o cérebro. Então, se alguém tem deficiência no olho, não adianta estar no claro, na presença de luz, que não vai enxergar. E pode ter o olho normal, que se tiver alguma deficiência do cérebro, talvez de repente não enxergue também. Então, o sentido da visão, ele é baseado tem que ter a luz e o aparelho receptor, que é formado pelo cérebro, do olho mais o cérebro. Bom, se a gente está falando em luz, nós temos as fontes de luz. As fontes de luz podem ser primárias ou secundárias. Fontes primárias ou corpos luminosos são aqueles corpos que emitem, que produzem e emitem luz própria. Exemplo, o Sol. O Sol é uma estrela, o Sol e todas as estrelas. A chama de uma vela, lâmpadas quando acesas, metais quando superaquecidos
Então tem alguns metais que quando eles ficam altamente aquecidos, eles emitem luz. As fontes secundárias ou corpos iluminados são corpos que refletem, que enviam a luz que recebem de outras fontes, no caso das fontes primárias. Por exemplo, os livros didáticos colocam muito a Lua não tem luz própria. A Lua é um satélite que reflete a luz que ela recebe do Sol. Né? As nuvens, as lâmpadas, as lâmpadas apagadas, a maioria dos corpos que nos cercam, como casas, carros, árvores, mesas, lápis, etc. Resumindo, qualquer corpo que a gente enxergue é porque ele está recebendo luz de uma fonte própria e está refletindo essa luz que vai penetrar nos nossos olhos. Então, qualquer objeto, árvore, casa, carro, mesa, lápis, geladeira, quadro, qualquer coisa que a gente esteja vendo é uma fonte de luz secundária, é um corpo iluminado, tá certo? Continuando. A óptica geométrica é baseada na concepção de raio de luz. O que é o raio de luz? É uma reta orientada com uma seta que representa a direção e o sentido de propagação da luz. O que é propagar? No qual a luz caminha, no qual a luz anda. O raio de luz tem sua origem na fonte de luz. Então, a origem dele aqui vai partir de uma lâmpada do Sol, que é uma estrela, de uma vela e assim por diante. Na realidade, não existe um raio de luz isolado. O que nós temos é um feixe ou um pincel de luz. Né? Às vezes a gente fala assim, os raios de luz estão penetrando através do buraquinho da janela, de uma flecha da janela, mas não. O que nós temos é um feixe ou um pincel de luz. Então coloquei aqui, não existe um raio de luz isolado. O que vemos é sempre um feixe de luz. E esse feixe, ele pode ser paralelo, tá? Os raios de luz propagam-se na mesma direção e no mesmo sentido. Um exemplo são os raios de luz que o Sol emite e que atinge a superfície da Terra. São raios praticamente paralelos. O feixe pode ser divergente. O que é um feixe divergente? É quando eles partem de um mesmo ponto e abrem, divergem, se afastam um dos outros. Exemplos, raios de luz emitidos por uma vela, por uma lanterna, né? Muitas lanternas elas têm um feixe que abre. O feixe de luz também pode ser convergente. Convergente é que todos os raios convergem, se dirigem para o mesmo ponto. Por exemplo, os raios de luz que atravessam uma lupa, uma lente convergente. A lupa, por exemplo, se você pegar uma lupa e colocá-la na direção do Sol e colocar uma folha de papel em cima, debaixo da lupa, todos os raios solares vão atravessando a lupa e convergindo para um único ponto, e naquele ponto pode pegar fogo na folha de papel. Quem tem lupa é interessante fazer essa experiência, os raios são convergentes. As fontes de luz também, elas podem ser pontuais ou pontiformes, ou pontuais, ainda há esse termo. O que são fontes pontuais, pontiformes ou pontuais? São fontes que apresentam dimensões muito pequenas, desprezíveis, em relação às distâncias que as separam dos outros corpos. Por exemplo, um vagalume na floresta. Você tem um vagalume na floresta, ele é um ponto luminoso ali naquela floresta. O tamanho dessa fonte luminosa é muito pequeno para a distância com o tamanho da floresta. Uma lâmpada acesa num estádio de futebol. É um ponto luminoso, porque a lâmpada comparada com o tamanho do estádio é muito pequena. Você olha para o céu e você vê aquele tanto de pontinhos luminosos que são as estrelas. Então, a estrela, na realidade, ela tem uma emissão de luz muito grande, mas como essas estrelas estão muito longe da Terra, para nós elas são pequenos pontos luminosos, então elas são fontes pontuais. Agora, fontes extensas são fontes cujas dimensões não são desprezíveis em relação às distâncias que as separam de outros corpos. Por exemplo, o Sol é uma estrela, porém, quando ele é observado aqui da Terra, para nós ele é uma fonte extensa, porque a luminosidade dele para nós é muito grande. A distância do Sol até a Terra é de 150 milhões de quilômetros, mas essa distância na astronomia ela é muito pequena. Então, para nós, o Sol é uma fonte extensa. Uma lâmpada lá no estádio, ela é um ponto luminoso, mas uma lâmpada aqui na nossa casa, na nossa sala, ela ilumina toda a nossa sala, então ele é uma fonte extensa.
a luminosidade dela não é desprezível quando ela está iluminando a nossa sala. Os meios físicos. Os meios físicos eu vou continuar no outro vídeo.